Voltei. Bom, então vou tentar concluir a história e vou resumir aqui agora para não ficar repetitivo demais. O que acabou acontecendo foi o seguinte: agradecer aos 1.800 curiosos que reproduziram meu vídeo, mas deu aproximadamente, até na hora que eu olhei, 1.800 reproduções. Muito obrigado a esses 1.800 curiosos que gostam de mim e que me odeiam, e estão assim doidos para saber o que eu estou fazendo da vida, né? Para se regozijarem do meu da minha história. Então, bom, então vamos lá. Eu vou contar um pouco quando eu fui para Roraima, sabe? Toda hora vem corrida, eu tenho que parar e aí corta a chamada. Então eu vou dar um tempo das corridas agora só para terminar essa historinha. Então, só para rememorar, para o pessoal não perder o fluxo, é o seguinte. Aí quem me pediu, eu vou contar hoje o primeiro pedido, que foi de um camarada que eu fiz uma amizade, eu convivi pouco, ao mesmo tempo de forma muito intensa. É um camarada que eu gosto muito, que me ajudou muito apesar dos anos, irmão de uma grande amiga minha, que eu conheci em Roraima, que ela me apresentou, e um cara fantástico, especial. Ele me falou: conta a história de Roraima. Eu vou contar a história de Roraima. E muitas pessoas pediram para história de superação, história de vida, história de começo. Então eu resolvi fazer, não a questão de superação, mas uma história do meu começo de vida profissional, e uma história de sonho, e uma história que muita gente abandona o sonho, as possibilidades maiores na vida. Eu vou parar aqui um pouquinho na Praça do Globo para me contar essa história. E as pessoas às vezes abandonam essa história de vida para ficar na certeza daquele trabalho medíocre, né? Aquele trabalho medíocre, aquele trabalho babaca que a gente tem muitas vezes, mas que dá o arroz com feijão, que paga aquele negócio, que foi meu amigo que arrumou, que foi meu pai que me arrumou, que foi meu primo, meu irmão, que foi aquela pessoa que eu puxei o saco, que arrumou. Ô Luiz, vou contar de Roraima. O Luiz, tá me ouvindo, né? Vou contar de Roraima. A primeira história eu vou contar de Roraima. Se você quiser assistir aí, fica ouvindo aí. E esse cara que entrou aqui, que eu tô falando, Luiz, hoje o cara que é casado com essa grande amiga. E esse eu tava falando do Ederson, ô Luiz. Tá falando do Ederson. Que foi o Ederson que falou assim: o primeiro cara que sugeriu uma história pra me contar, ele falou: conta de Roraima. Aí eu falei: massa, vou contar de Roraima. E aí as outras pessoas foram falando, e eu falei: vou contar de Roraima, e vou contar de histórias de superação. E na verdade eu não vou contar de superação, vou contar de como eu fui para Roraima e como isso é importante para os meus ex-alunos e para os meus alunos e quem está estudando agora e que está começando a vida. Então, bom, quando eu fui para Roraima, que aconteceu, né? Eu tinha acabado de me formar em pedagogia, eu tinha abandonado a faculdade de enfermagem, não queria mais fazer enfermagem na época, e apareceu um pedido na época do Jornal Nacional. Jornal Nacional, não, desculpa, Jornal do Brasil. Na época, em 2001, quando eu fui para Roraima, não tinha internet, não tinha essas coisas. Tinha, mas não era como é hoje, claro. Então a gente sabia das coisas muito em jornal de papel. E aí apareceu lá um pedido de chamado. Aí eu trouxe lá, Uriri. A empresa Uriri, que trabalhava com Zenomami, precisava de um pedagogo com conhecimentos em saúde. Pedagogo com conhecimento de saúde. Na época eu tinha acabado de formar em pedagogia, tinha 1 mês ou 2 meses que eu tinha formado em pedagogia, tinha abandonado a faculdade de enfermagem, não queria saber mais de enfermagem. Mandei meu currículo para lá, carta, correio, liguei, né? E resumo da ópera: na época as coisas eram legais, pagaram um avião para mim, pagaram hotel mês, 20 dias, não sei, uma coisa assim, paguei. Resumo, não tinha nada, condição nenhuma de nada, não tinha um puto no bolso. Claro que meus pais tinham uma possibilidade de me dar um lastro, uma segurança, mas a Uriri, essa empresa que eu fui, uma ONG, pagou tudo, avião e tal. Eu sei que eu meti uma mochila nas costas verde, uma mochila grande que eu tinha,
uma outra mochila pequena na frente, montei no avião e arrumei para Roraima sem nada, um troquinho mixaria no bolso. Cheguei em Roraima e aquele calor que eu torcia a blusa e saía água da blusa e fui, né? E fui para lá. Cheguei lá, comecei a trabalhar, fiz um treinamento, fiquei um tempo lá. E qual que era o trabalho? Era trabalhar com os Yanomami. E, pô, na época, quem que era Yanomami, né? Ninguém sabia quem era Yanomami, só sabia quem era Yanomami quem trabalhava no indianismo, né? Quem trabalhava no indianismo. E eu fui descobrir na época que o Yanomami era a Europa, o território indígena Yanomami, o DSEI, na verdade, o Distrito Sanitário Yanomami, era como se fosse assim, a Europa da Europa dos distritos sanitários indígenas. E eu fui para quê, Gustavo? Eu fui para trabalhar para a formação de agente indígena de saúde. E aí que começou a história toda, e a gente teve que aprender, e a gente ficava um tempo em selva e um tempo na cidade, um tempo em selva e um tempo na cidade. E a história que eu queria contar é uma história que a gente estava em Auaris. Auaris. Auaris é o extremo lá do Brasil, né? A divisa ali praticamente da Guiana, Venezuela e o Brasil. E a gente foi fazer uma missão. Saímos para fazer uma missão. Essa missão era para ir, Luiz, se você estiver ainda aí, você vai lembrar. Rocochi. Como é que é? Rocochi. Como é que é? Rocochilamupu. Alguma coisa, Rocochilamupu. Você pegava um barquinho, você saía de Auaris, pegava um barquinho e andava lá nos rios, não são grandes, são rios pequenos em Auaris, uma área muito montanhosa. E a gente foi para Rocochilamupu. A gente parava num ponto, o barqueiro deixava a gente atravessava numa ilha e atravessava para um outro lugar para pegar um barco que ficava parado nesse lugar. Vai eu, um agente de saúde, um agente de saúde e uma enfermeira, não lembro quem que era, e a gente foi. Chegamos lá, o barqueiro deixou a gente, tinha combinado por rádio de encontrar com esse indígena nesse lugar. Chegamos lá, o indígena não estava lá. O indígena não estava lá. Bom, vamos continuar a missão. Às vezes ele está do outro lado. Aí fomos atravessar, cara. E para atravessar ninguém sabia remar. O que sabia remar melhor era eu. E numa barquinho, numa canoinha lá, e quem conhece as canoas Yanomami sabe que é uma canoa que, desculpa a expressão, sacada de uma bunda. Aí como é que atravessa aquilo ali? Aí tinha que atravessar um monte de rancho, né? Um monte de comida, mochila, um monte de coisa. Um ralapeio, tive que nadar, entrar no rio, nadar. E aí tive que arrancar a roupa para não ficar molhada. Custamos para atravessar, atravessamos a primeira coisa, depois passamos. Aí que vem a tragédia. Isso já era no final da tarde, estava combinado no meio para o final da tarde. Quando a gente chega no outro ponto, o índio não está lá. Falei, o índio não tá lá, mas tudo bem, tem um barco lá, a gente desce, era sentido descer no rio, a gente descia remando de barcos, era só descer, deixar correr. Na hora que a gente chega no lugar, cadê o barco? O barco não estava lá, a corrente tinha sido quebrada por um índio e eles tinham levado o barco, simplesmente tinham levado o barco. Resumo da ópera. Eu, esse agente de saúde, essa enfermeira, ficamos presos na selva. Simplesmente presos no lugar, sem contato, sem rádio, sem nada. Nada. Naquele horário, só tinha uma coisa a gente fazer. Arrumar o tapiri, né? A gente tinha que arrumar o tapiri, que era uma armação de madeira, pra gente não ficar na chuva. E lá, a Amazônia chove muito, né? E lá chovia muito e tava numa época de chuva, não tava numa época de seca. Que aperto a gente passou. Como a Amazônia é muito úmido, não conseguimos a fazer fogo, tentamos horas fazer fogo, não conseguimos, cortamos um tapiri rapidinho, colocamos uma rede para a gente dormir no tapiri, cada um levou sua rede, lá a gente fazia isso, levava a rede, conseguimos fazer uma cobertura micha e
para comer. Como a gente não conseguiu fazer fogo, comer um biscoito que tinha, alguma coisa nesse sentido. Beber água, tinha um restinho de água que a gente tinha levado no cantil. E passamos a noite inteira, 6, 7, 8, 9, até 6 horas da manhã, praticamente acordado, porque como é que você fica no lugar lá? A gente não tinha arma, não podia levar arma, né? Geralmente a gente, quando ia com o índio tinha arma. Ah, o que era arma? Era uma cartucheira de um tiro, né? Que eles usavam para caçar. E aí, resumo da aula, passamos aperto, frio, porque não tínhamos levado roupa suficiente. E ao contrário do que as pessoas imaginam, na selva à noite é muito gelado. Nesse lugar que a gente estava era muito frio, fazia muito frio em Auariz. Eu lembro que eu passei muito frio em Auariz a primeira vez que eu fui, porque eu não levei cobertor. Eu achei que era quente e não era, é frio. Como é que a gente se saiu dessa? Quando deu mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã, a gente acordou, já estava começando a clarear. A gente ficou na beira do rio, ficamos na beira do rio e ao longe conseguimos visualizar um chore lá. O índio Yanomami vindo, subindo, remando, e a gente gritou. O cara achou a gente, ele desceu o rio remando, foi, avisou lá na aldeia Rocolachimupu, voltou de Rocolachimupu, aí chamou a galera, vieram de barco buscar a gente. Lá em Rocolachimupu tinha rádio. Nessa brincadeira aí já era quase de tarde para acontecer isso aí. E, ou seja, foi uma das primeiras vezes na vida que eu fiquei, né, apertadíssimo. Eu fiquei extremamente apertadíssimo. Por que eu fiquei apertado? Porque foi uma das primeiras vezes na vida que eu senti que minha vida estava em risco efetivamente. Não era uma historinha, não era uma coisinha boba. Nós realmente estávamos em risco de vida, porque na selva, como é que você fica? Né? Quem que você vai chamar para te proteger? O seu amiguinho, não tem ninguém para que você chama para proteger. Quem que você vai chamar para te proteger? O seu chefinho, diretor? Não, lá não tem ninguém para te proteger. Quem te protege é você mesmo por você mesmo. Ou você mostra que você é homem, ou você é um rato, você é deglutido. A selva te deglute muito fácil. Então foi isso uma das coisas mais legais que eu tive em Roraima, assim, uma das histórias muito legais. Já estava um tempo lá na selva, né? Então, assim, eu era muito jovem na época e foi muito legal. E eu acho que a maior história, a maior mensagem da ideia da contação dessas histórias é sair principalmente quem está começando carreira, sair da zona de conforto. Né? Sair dessa historinha que vou trabalhar aqui porque são meus amiguinhos, vou trabalhar aqui porque o chefinho do amigo tal, fulano de tal, me deu esse cargo e hoje eu sou fulano de tal, porque eu puxei saco a rodo de todo mundo para conseguir ter alguma coisa. Eu vim de uma geração que era vergonhoso isso, né? Hoje não, hoje tem um nome, hoje chama-se soft skills, né? Hoje chama-se soft skills. Né? O cara que é puxa-saco, bajulador, ele ganha o nome de soft skills. Né? Ele tem inteligência emocional, ele tem habilidades relacionais e emocionais. Eu tinha habilidades técnicas, profissionais, de atender bem as pessoas. E naquela época não precisava muito ser puxa-saco para você ganhar e arrumar emprego. Hoje você precisa, né? Se você não puxar saco, você não chega em lugar nenhum. Né? Nem se manter no trabalho, você se mantém, você não puxa saco. Não puxa saco, ajudar os outros a roubar. Mas o que é interessante é que, o que eu digo sempre para os meninos, quem está formando, ouse. Ainda, a Amazônia não é mais uma possibilidade de tanto emprego, mas existem outros lugares do Brasil que estão chorando profissionais. Um exemplo, Mato Grosso, que eu tive o ano passado, eles pedem profissionais de todas as áreas. A falta de qualificação é muito grande. Então a gente precisa de profissionais lá. Então ainda existem lugares no Brasil que estão precisando de profissionais de alto gabarito, de qualidade, e que você não vai precisar ser um bajulador para conseguir nada. Você vai conseguir pela sua capacidade técnica, né? Pela sua capacidade profissional. O cara que é recém-formado, que não tem essa característica de ser um bajulador, ele vai conseguir trabalhar. Então lá é um lugar legal, ainda interessante. Então a dica é essa: ainda saia da zona de conforto, saia do sofá de casa, saia do confortinho, né?
e alce novos voos. Procure outros lugares, né? Existem muitos lugares legais aí para você viajar, para você conhecer, para você ter novas experiências profissionais, experiências significativas, para você crescer enquanto você mesmo, enquanto pessoa, não a sombra de alguém que te colocou para dentro, né? Porque na minha forma de ver isso é muito vergonhoso, né? Você não ser capaz de ser alguém se alguém não estiver te dando tapinha no bumbum para você subir, né? Mas é isso, foi uma história de Roraima. Outros dias aí vão ter outras histórias interessantes. Começou a história, eu vou contar um pouco das minhas histórias, né, para dar o primeiro tapa na contação das histórias de vida e das histórias que eu lembro. As primeiras serão as minhas, né? Depois vão ver outras histórias de outras pessoas, de outras coisas, e essas vieram justamente pelo pedido que fizeram. Tá bom? Então, não vou alongar mais. Um beijo, um abraço, um queijo e um coração cheio de desejo para quem me assistiu aqui. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com as presenças ilustres aqui que estão me assistindo. Tá bom? Um beijo para vocês. Vou trabalhar agora porque eu não tenho salário mais no final do mês. Meu salário depende do meu desempenho. Diferente de quem é concursado. Diferente de quem bajulou. Beijo.